Olá pessoal, que Jesus abençoe a todos. Estamos iniciando mais um estudo da obra Livro dos Médiuns, de Kardec. Vamos ao nosso preparo. Hoje da obra Tempo para Entendimento, são mensagens de Francisco Cipriano e Irmã Germana, pela psicografia de Celi Durão durante os trabalhos no MAP. A mensagem é paciência. Hoje quero lhes falar sobre paciência. Para tudo que desejamos construir, há que se ter uma serenidade e, ao mesmo tempo, uma obstinação para não desistirmos no meio do caminho. É necessário ter muita paciência dentro do nosso próprio lar, dentro do nosso trabalho, no convívio com tanta agressividade que vemos ao nosso redor. Para o aprendizado é preciso ter muita persistência. Não se deixem abater durante o processo de tratamento de uma doença. É necessário rebuscar em seus interiores a energia que os reconfortará e lhes trará o alívio para seus males. Nesses momentos de espera, a prece tem um poder imensurável. A oração ajuda a manter o equilíbrio. A oração eleva e dá forças para afastar os momentos de fraqueza. Jesus muito caminhou junto com seus discípulos para divulgar as mensagens do Pai. Com que paciência ele espera para que sigamos seus ensinamentos. Resistam com todas as forças à tentação do guia, do desvio de comportamento, das brigas. Sejam fortes e caridosos. Sejam amigos e pacientes e encontrarão dentro de si uma satisfação que lhes trará felicidade e paz. Ouçam as mensagens da natureza. Fiquem atentos a tudo que os rodeia. Persistam na busca da perfeição. Fiquem na paz do nosso Jesus de Nazaré, de São Francisco de Assis e de todos os bons guias espirituais. Bom, então vamos relaxando, unindo nossos pensamentos, elevando a Deus. Deus Pai, agradecemos por estarmos juntos nesse estudo que envia as melhores energias para todos nós, os nossos lares, que envolva muita luz os nossos familiares, os nossos animais, e que consigamos seguir em frente com força, com fé, e que Jesus nos inspire nessa caminhada, que possamos ser aqueles que finalmente começaram a seguir as pegadas do Mestre, que possamos ser também exemplos para aqueles que nos observam, que Jesus nos inspire, nos dê força e que sigamos em frente, buscando o entendimento e desenvolvendo o amor. Graças a Deus. Então, pessoal, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns, nós vamos partir para agora o capítulo 25, que fala das evocações. Evocações que foram muito necessárias, principalmente no tempo de Kardec. Hoje em dia, nas casas espíritas, nós não ficamos fazendo evocações para os espíritos. O que acontece, o que é mais comum para grupos de reunião mediúnica, é você, em determinado momento, evocar o mentor daquela reunião para dar alguma orientação, para dar uma luz sobre alguma dúvida que o grupo tenha. Em geral, nas reuniões mediúnicas, nós aguardamos os espíritos que a espiritualidade vai nos enviar. Em algumas casas ainda se lê o nome das pessoas que deixam seus nomes na caixinha, então existe uma pequena variação de casa para casa. Mas, em geral, a gente não fica fazendo evocação de espíritos. Muitos que não são espíritas pensam isso, né? Que nós ficamos evocando os espíritos. Então, essa relação com a espiritualidade é normal, ela faz parte do dia a dia da casa. E algumas vezes, algum espírito se manifesta fora até de uma reunião mediúnica, em reuniões públicas, por exemplo. Pode acontecer que a pessoa que está ali passando alguma mensagem tem uma mediunidade extensiva, principalmente se for um dirigente da casa, e pode acontecer dele incorporar e o espírito deixar
uma mensagem. E esse dirigente pode, em determinadas ocasiões, intimamente evocar aquele espírito, para ter uma orientação, para deixar uma mensagem para o grupo. Mas, em geral, isso não é feito pelos trabalhadores da casa. Falando de evocação, eu queria lembrar vocês desse livro aqui, que é uma das obras básicas do Espiritismo, O Céu e o Inferno. Nessa obra Céu e Inferno, nós temos, na segunda parte, depoimentos de vários espíritos. E Kardec dividiu, então, entre espíritos sofredores, espíritos em condições medianas, espíritos de suicidas, de criminosos arrependidos, de endurecidos, e alguns casos de espíritos em expiação. Então, Kardec separou por blocos. E é interessante essa parte do depoimento dos espíritos, porque nós temos de forma clara depoimento de espíritos que falam como eles se sentiram do lado de lá, relatam como é que foi o seu processo de desencarnação, como que eles passaram por esse momento e o que eles viram de imediato do lado de lá e como eles estão se sentindo, né? Então é muito interessante isso, né? Principalmente para quem trabalha com mediunidade, ver essas diferenças, essas nuances de um espírito que está mais elevado, que fez progresso, como ele se sente feliz do lado de lá, e outros que já vão sofrendo porque sofriam aqui. Essa questão do contato com os desencarnados, muitas vezes é assunto assim que gera críticas de pessoas que não são espíritas. E alguns que seguem ao pé da letra o que está na Bíblia não compreendem que esse trabalho realizado na Casa Espírita é um trabalho dirigido pelo próprio Cristo, através de suas falanges espirituais, falanges de espíritos ligados a Jesus, que então fazem um resgate de espíritos sofredores, nos orientam, nos ajudam. E esse conjunto de espíritos faz parte também da equipe do Consolador, aquele grupo, né, que trabalha diretamente com Cristo e que, junto a Kardec, o ajudou a codificar a doutrina espírita. Existe uma passagem lá da Bíblia, do Velho Testamento, que eu vou ler aqui para vocês, que Kardec reproduziu na obra O Céu e o Inferno, num capítulo específico que ele criou justamente para explicar para quem quiser e tiver a boa vontade de entender, que não seja espírita, e para os próprios espíritas, sobre essa questão da proibição de evocar os mortos, que é o capítulo 11 do Céu e Inferno. E eu vou direto para o que está dito no Deuteronômio, no Velho Testamento. Moisés disse assim: nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitônico e se dão à prática de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá a vossa entrada às nações que cometem tais crimes. Então isso está no Deuteronômio, capítulo 18, versículos 10, 11 e 12. Eu vou direto à leitura do item 4, do que Kardec diz a respeito disso. A proibição de Moisés era assaz justa. Então, Kardec está dizendo, olha, essa proibição de Moisés faz sentido, é justa. Porque a evocação dos mortos não se originava nos sentimentos de respeito, afeição ou piedade para com eles, sendo antes um recurso para adivinhações, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Essas práticas, ao que parece, também eram objeto de negócio, e Moisés, por mais que fizesse, não conseguiu desentranhá-las dos costumes populares. Então, minha gente, a questão é a seguinte:
Moisés proibiu adivinhações, magias, coisas desse tipo, o que o Espiritismo também proíbe. Em nenhuma casa espírita vai se ver a mediunidade sendo usada para esse tipo de coisa. Mediunidade é coisa séria, por isso nós a estudamos. Por isso a espiritualidade teve o cuidado de nos trazer esse compêndio sobre mediunidade, que é o Livro dos Médiuns. Então, se vocês lerem a Bíblia, para quem conhece, você tem lá no Livro dos Números a tenda do encontro, onde Moisés, nessa tenda, quando ele entrava, ele era tomado do Espírito e profetizava. Profetizar tem como um sinônimo a palavra estar mediunizado, falar através de um espírito. Então, Moisés profetizava. Num determinado momento, ele convida 300 anciãos, aqueles mais tarimbados, mais velhos, e que tinham indícios de mediunidade, e chama para a tenda do encontro. Então, esses 300 anciãos profetizavam. Só que eles usaram para quê? Para magias, para adivinhação, para jogos, para ganhar dinheiro. E isso é permitido? Não. Então, Moisés corta e proíbe que eles utilizem a mediunidade, porque eles não estavam preparados. Eles não os utilizavam para ajudar os que estão sofrendo, para orientação, usavam para adivinhação, magia, etc, etc. Então, da mesma maneira que Moisés proibiu, o Espiritismo proíbe o uso da mediunidade para esse tipo de coisa, para as pessoas ganharem dinheiros, para joguinhos. Mediunidade é coisa séria, tá? E nós, os médiuns, são espíritos muito comprometidos do passado. E se tem essa condição orgânica, não esquecendo que mediunidade é uma condição orgânica, é porque houve um planejamento espiritual. Então, esses espíritos vêm para resgatar seus débitos do passado e não para usar a mediunidade para coisas fúteis. Está bem claro isso? Então, repetindo, que Moisés proibiu, o Espiritismo proíbe também. Está bem? Nesse capítulo das evocações, é importante destacar também que aí Kardec estava numa situação de codificação da doutrina espírita. Então ele tinha a necessidade de evocar. E vamos lembrar de uma coisa, Kardec estava cercado por essa falange do Cristo, esse grupo que foi determinado por Jesus para nos trazer essas mensagens, o Consolador, que ele havia prometido lá atrás, enviar no futuro. Para quê? Para explicar todas as coisas que ele não teve condições de explicar por limitação mental dos habitantes da época e para relembrar tudo o que ele havia dito, o seu evangelho com a visão espiritual. E para isso, Jesus se utilizou dos médiuns, os novos profetas, entre aspas, aqueles que iam profetizar, que mediunizados iriam então transmitir as mensagens do alto, que foram então captadas por um desses espíritos da falange do Cristo que veio encarnado, que é o nosso professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, que adotou esse pseudônimo de Allan Kardec, ao tomar conhecimento que numa vida passada como druida, ele teve o nome de Allan Kardec. Então ele assina as obras como Allan Kardec, tá bem? Até para ficar uma coisa impessoal. Ele que era muito conhecido na Europa, com livros publicados. Então eu vou ler o item 269 do capítulo 25 das evocações. Esse capítulo é muito comprido e como atualmente a gente não tem tanta necessidade de evocação, isso não é feito nas casas, eu vou apenas destacar alguns pontos, tá bem? Eu peço, como sempre, que vocês leiam todo o capítulo e tirem suas dúvidas. Item 269. Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado. Isto é, vir por evocação. O que é evocação? É um convite. Você pede a manifestação do espírito, de um espírito específico,
né? Então, eles podem ser evocados. E aí ele vai dizer algo que é muito para a situação da época. Penso algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Fundam-se em que, chamando determinado espírito, não podemos ter a certeza de ser ele quem se apresente, ao passo que aquele que vem espontaneamente, de seu moto próprio, melhor prova a sua identidade, pois que manifesta assim o desejo que tem de se entreter conosco. Em nossa opinião, olha a humildade de Kardec, né? Ele que está codificando a doutrina espírita, ele fala, em nossa opinião, isso é um erro. Quer dizer, ele na época, e ele tinha razão na época, de dizer, olha, é um erro achar que a gente não deve evocar o espírito. Puxa, ele estava codificando a doutrina espírita. O espiritismo estava no início. E com aquele conhecimento de que o que vale é a mensagem, e com a comparação de várias mensagens, ele fazia isso. Vinha um determinado espírito, se dizendo ser uma pessoa. Ele pegava aquela mensagem, ia em outro médium, que esse médium não conhecia, e evocava o mesmo espírito, para ver se a mensagem é similar. Se for o mesmo espírito, no mínimo a mensagem tem que se encaixar, né? E fazia isso com vários médios. Com isso ele usou método científico, e ele comparou, ele filtrou, entenderam? Então, havia uma necessidade de evocação até por isso. Atualmente, se trabalha um pouquinho diferente. Voltando aqui ao Céu e Inferno, você tem naquelas várias mensagens de espíritos que se comunicam, o primeiro grupo de espíritos são os espíritos felizes. Ainda bem que ele começa pelos felizes, porque nós começamos a ler e ficamos todos felizes de como é maravilhosa a sensação daquele que fez o bem, que trabalha no bem e que se vê no lado de lá numa condição muito boa, muito melhor do que estava na Terra. Basicamente, é essa a impressão que a gente tem, que todos os espíritos que se dizem felizes se sentem muito melhor lá do que aqui. Se sentem até não merecedores de tanta beleza que eles veem, o que é maravilhoso, né? É óbvio, Deus quer o nosso bem, Deus é amor, Deus não nos criou para nós sofrermos. Como diz o Chico Xavier, o sofrimento é criação nossa. E a primeira mensagem desses espíritos felizes é de Sanson. Quem é Sanson? Ele era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris. Vamos dizer que é a primeira grande casa espírita, fundada pelo próprio Kardec. E Sanson era um amigo de Kardec, pessoal dele. E eles tinham feito um trato, combinaram o seguinte, que o primeiro que desencarnasse ia trazer uma mensagem para o outro. E por isso, na Sociedade Espírita de Paris, Kardec evoca a presença de Sanson, e Sanson se manifesta. E tem aqui, na evocação, atendo ao vosso chamado para cumprir a minha promessa. É Sanson falando com Kardec. Nisso daí você já tem um sinal de que é aquele espírito, né? E se Kardec conhecia Sanson, ao conversar com Sanson desencarnado, ele saberia pela conversa que se trata daquele espírito. Quem de nós que tem um pai, uma mãe e um filho, se pudesse conversar com a mãe, o pai e o filho numa reunião mediúnica, não ia saber que se trata do seu pai, de sua mãe, de seu filho? Pelo linguajar, pela experiência, pelo estilo, pela mensagem, pela maneira de conversar, não é isso? E Kardec, então, faz isso o tempo todo. Daí a credibilidade também da doutrina espírita. E ele vai conversar com seu amigo Sanson. E eu vou ler só alguns trechinhos aqui, porque é um pouco comprido. Ele diz assim: meu caro senhor Sanson, cumprindo um dever com satisfação, vos evocamos o mais cedo possível depois da vossa morte, como era do vosso desejo. Quer dizer, era desejo também de Sanson que ele se manifestasse. E ele vai responder. Agora é Sanson falando. É uma graça especial que Deus me concede para que possa manifestar-me. Agradeço a vossa boa vontade. Porém,
sou tão fraco que tremo, né? E aí continua o diálogo de Kardec com Samson. Então, houve essa necessidade de Kardec evocar os espíritos. Para nós, essa necessidade hoje, pelo desenvolvimento do espiritismo, não é assim tão patente, a não ser nesses casos em que eu mencionei, de um grupo mediúnico pedir uma orientação do seu mentor. Gente, por isso, por esse conjunto de informações, por essa riqueza do espiritismo, que é importante a gente estudar. É impensável nós nos envolvermos num trabalho tão sublime, porque é sublime, a comunicação com o plano espiritual é um presente de Deus para nós, verdadeiro presente, que no mínimo nós temos que procurar fazer isso da melhor maneira possível. E o estudo é o caminho. Muita gente acha que estudar sozinho é suficiente. Então, nesse vídeo, o nosso Divaldo Franco vai nos falar da importância do estudo em grupo, porque individualmente você lê algo e fica cheio de dúvidas. E é muito comum nessas informações sobre a vida espiritual, sobre a mediunidade, algo passar e a pessoa sequer percebe. Isso é típico, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que a pessoa estuda uma primeira vez, na segunda ela vê um monte de coisas que não tinha enxergado na primeira vez, na terceira vê um monte de coisas que não tinha enxergado na primeira e na segunda, e assim é com toda a literatura espírita. E quando você estuda em grupo, você sempre tem uma pessoa ou várias pessoas com mais vivência, com mais experiência. Então você vê o mesmo assunto por diferentes ângulos. O conhecimento da vida espiritual exige bastante dedicação, exige muita leitura, porque as informações se fecham dentro da obra espírita. Mas então assistam esse vídeo do Divaldo, de 4 minutos e 40 segundos, dele falando da importância do estudo em conjunto, e levem bastante a sério isso, vocês que estão estudando via internet, mas estamos juntos aqui, todos conectados nessa mesma vibração. Então assistam o vídeo e voltamos já já. Alguns médiuns, por estudar em casa, acreditam ser necessário participar de grupos de estudo. Acreditam não ser necessário participar de grupos de estudos na casa espírita. E outros resistem por falta de tempo, trabalhos sociais da casa espírita que os obrigam. Como proceder a esse respeito? No primeiro caso, o estudo em casa não substitui o estudo em grupo. Jesus foi enfático. Quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei entre eles. Ele poderia ter dito, quando alguém orar, eu atenderei. Mas ele nos conclamou a fraternidade. Por que estudar a sós? É o tipo da fantasia e do auto-engano. É como quem quer fazer certa ginástica, compra uma esteira para correr. Durante uma semana, 2, a esteira fica lá apodrecendo, porque não tem motivação. São exceções os que têm esteiras em casa e que continuam sozinhos. São exceções. Então, se a pessoa dispõe do tempo para estar em casa, leve o seu tempo ao centro espírita. Se já está bem informado, colabore informando. Se está aprendendo, predisponha-se a iluminar-se. É um dever, o dever da solidariedade. Então, esse indivíduo que dispõe de tempo, participe das reuniões de estudo. São muito salutares, opiniões, observações, certas reflexões que não me ocorrem a outra pessoa. Na Mansão do Caminho nós temos muitos auxiliares remunerados. E eu de vez em quando vou conversar com eles, aqueles das tarefas menos conhecidas, primeiro para conhecer a sua linguagem, para conhecer os seus dramas, os seus problemas. E quanto eu aprendo com os pedreiros,
com os auxiliares de pedreiros, com os marceneiros, sentamos-nos na hora do lanche deles, e aí eu digo assim, me perguntem qualquer coisa, o que é que vocês acham disso, daquilo? E alguns têm reflexões profundas que nunca me ocorreram, porque cada um de nós é um exemplar especial. E aqueles que justificam não disporem de tempo, porque tem muita atividade na casa espírita, não esqueça da autoiluminação. É muito bom acender o farol da casa alheia, mas não deixe a sua no escuro. Eu tenho visitado instituições que deixaram de ser espíritas para ser instituições de socorro social. É muito válido dar o pão, dar o agasalho, dar o alimento, mas é muito mais importante dar a dignidade. A tradição chinesa dar a vara de pescar, e não apenas o peixe pescado. A pessoa divide o tempo de tal forma que haja a oportunidade também de iluminar-se. Porque se aparecer um bico, como se diz, um trabalhinho para ganhar dinheiro, arranja tempo. Uma das grandes surpresas em nossa cidade são amigos que dizem, Divaldo, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar o tempo todo. E eu acho essa conversa tão cansativa, porque eles se aposentam, mas aí arranjam um bico. Depois entram no crochê que não voltam mais. Nem no período em que estavam quando trabalhavam, porque tem que ganhar. A vida exige muito eletrodoméstico, muito aparelho, muita coisa, educação dos filhos e tal. E eu digo ainda assim, e se você morrer, Deus vai cuidar, né? Ah, é? Ele então faça de conta que já morreu. E ajude Deus a cuidar. Dê a sua parte, a parte de Deus. Então são escusas para permanecermos na ignorância ou no falso conhecimento. O Espiritismo é uma doutrina tão arrebatadora que ela é muito simples, mas não é fácil. O que é simples não quer dizer fácil. É simples viver, mas não é fácil viver. Então a pessoa, quando ouve os postos, já sabe de tudo, porque é tão lógico. Mas é uma visão global. A visão unitária de profundidade é muito mais complexa. E quanto mais estudemos, quanto mais dialoguemos, melhor para o nosso bem-estar. Então, é sempre bom ter uma orientação de alguém tão tarimbado, tão experiente, né, como o Divaldo Franco, que dentre esses espíritos que servem de bússola no movimento espírita, ele veio com essa missão de difundir o Evangelho através da palavra, através das palestras que ele dá no mundo inteiro. Então, Divaldo tem muita vivência com relação a essa relação que existe entre o plano físico e espiritual. E ele nos recomenda, então, o estudo em grupo. Estudem, aproveitem até o momento para formar grupos de estudo. Se vocês estão estudando agora aqui a mediunidade, nada impede de, dentro de um grupo da casa onde vocês frequentam, vocês formarem esse grupo para complementar esse estudo e debaterem, dar as suas opiniões. O próprio grupo mediúnico que se reúne pode fazer esse estudo, esse grupo com outras pessoas. Então, o conhecimento das coisas espirituais, de como se dá essa relação, é muito importante para quem se propõe a realizar esse trabalho, que é um trabalho de muita responsabilidade, seja diretamente na mediunidade, nos trabalhos relativos à mediunidade da casa espírita, seja nos outros trabalhos, seja na orientação das pessoas. Porque eu vou contar para vocês uma coisa, o que tem de gente que procura a casa espírita, porque acontecem fenômenos e a pessoa não compreende o que acontece, é muito grande. E todo trabalhador deveria estar preparado para conversar com essa pessoa. Por isso mesmo é importante o estudo, não só para a aplicação prática numa reunião mediúnica, num trabalho específico, mas até para atender as pessoas. Como procuram também para falar de perda de entes queridos, para um atendimento fraterno. Então é sempre, não diria sempre bom, é necessário que os trabalhadores estudem em grupo, tá? Então, façam do estudo uma meta de todos vocês.
Continuando aqui no capítulo 25, eu vou ler agora o item, escapuliu aqui, 270. Quando se deseja comunicar-se com um determinado espírito, é de toda necessidade evocá-lo. Se ele pode vir, a resposta é geralmente sim, eu estou aqui ou ainda, que quereis de mim? Às vezes entra diretamente em matéria, respondendo de antemão às perguntas que lhe queria dirigir. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando o espírito é evocado, você quer fazer uma pergunta, uma dúvida, ele já sabe disso. Então, geralmente, ele já vem com a resposta pronta, você não precisa nem perguntar. Isso é comum realmente. No item 271, surpreende, não raro, a prontidão com que um espírito evocado se apresenta, mesmo da primeira vez. E continua, o item longo. E é isso. Quando você pensa, essa é a grande questão por trás disso que ele afirmou. Você pensa em evocar um determinado espírito. O que acontece, por exemplo, no grupo mediúnico que está pensando, vou consultar o mentor ou não. O mentor já está sabendo, lê o pensamento de todo mundo. Então, naquele que você estava numa dúvida, se vai, estamos precisando de uma orientação, vamos evocar ou não, ele já sabe e já vem com a resposta. E prontamente, você evocou, ele já vem. E às vezes vem espontaneamente. Tipo assim, eu sei que eles estão precisando de uma orientação minha. Estão na dúvida, deixa eu ir logo lá, e ele se manifesta, né? E conforme a ligação entre o médium e o espírito for mais intensa, mais eles estiverem conectados, mais isso vai acontecer. O médium pensa, o espírito já vem e já deixa uma mensagem qualquer, uma orientação, tá bem? Repetindo, atualmente nas casas espíritas, não se faz evocação tanto assim para os espíritos se manifestarem, porque a mediunidade é muito usada para tratamento. Ela é muito usada para resgatar espíritos sofredores. Esse tem sido o maior trabalho. E esse resgate de espíritos sofredores, o espírito não tem nome. Ele vem sofrendo. Ele às vezes tem ligação com uma pessoa da casa, ligação com o próprio grupo. E no resgate desse espírito, eu creio que eu já falei isso antes, existem outros ligados mentalmente a esse ser, e ao resgatar um, você está resgatando uma penca, um grupo grande. Então é um trabalho muito bonito. Então como é que você vai evocar um espírito sofredor? Né? Evocar espírito faz mais sentido no caso do mentor do grupo. Mais sofredor, ele não está nem em condições, às vezes o espírito nem sabe que desencarnou. Como é que você vai evocar um suicida? Para quê? Então deixa que a espiritualidade leva para o grupo os espíritos que estão desequilibrados, em sofrimento, que é grande parte do trabalho mediúnico é esse. E de vez em quando nós somos brindados com a visita de um mentor, de um espírito mais elevado, que vem deixar a mensagem para o grupo, para casa, ou para alguém especificamente, que também acontece, tá bem? Mas, seguindo a experiência que Kardec teve e o trabalho que ele teve de desenvolver esse assunto, nós vamos destacar alguns pontos para que todos tenhamos conhecimento sobre essa questão das evocações. No item 273, os médiuns são geralmente muito mais procurados para as evocações de interesse particular do que para as comunicações de interesse geral. Isso se explica pelo desejo muito natural que todos têm de confabular com os entes que lhes são caros. E aí entra um assunto delicado. As pessoas que não conhecem o trabalho da casa espírita, muitas delas só vão à casa espírita por duas situações. Uma que a pessoa está sofrendo uma doença, teve uma separação, uma dor moral qualquer, e ela não se aguenta mais e vai procurar ajuda. A outra é quando ela perde um ente querido, e ela procura a casa espírita na esperança de ter uma mensagem desse ente querido, o que é muitíssimo natural. Porém, a coisa não é assim. Nós não estamos na casa espírita
para atender aqueles que perderam entes queridos, simplesmente evocando esse ente querido, ele vem deixar uma mensagem. Como disse o Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá. E há uma outra questão para se analisar, justamente essa situação do estado moral do espírito. Alguém perde um ente querido. Por mais amor que você tenha, por mais que você tenha uma visão positiva a respeito da pessoa, será que ela está bem? Será que ela está equilibrada? Será que ela está num plano bom? Só Deus sabe. Nós não conhecemos o íntimo das pessoas, nem daquelas que convivem conosco muitas vezes. Então, essa questão de como vai estar o espírito após desencarnar, só Deus sabe. Então, como evocar uma mãe, um irmão, um filho, se você não sabe como ele está? Então, confie, né? Essa é a mensagem que a gente deixa para essas pessoas. Por mais que você ame alguém, Deus ama mais, porque é filho de Deus. Na verdade, foi Deus quem colocou essa pessoa ao seu lado, para você se afinizar com essa pessoa e criar esse elo de amor. Mas antes disso, é um filho de Deus, amado por essa inteligência suprema que é só amor. Então todos estão em boas mãos, até os que estão sofrendo. Porque se estão sofrendo, é um sofrimento que eles se impuseram. E pode deixar que Deus cuida desse filho dele. E que Deus vai colocar essa falange do Cristo para olhar por esse espírito. A propósito, esse é o grande trabalho de Jesus. Jesus é o grande médico de almas. Ele acompanha cada um de nós, praticamente nos carrega no colo, estejamos encarnados ou desencarnados. Porque já citamos antes também que Jesus é o governador espiritual do planeta. Ele dirige o planeta, e o planeta não é composto apenas pela parte sólida dos seres que estão presos na carne. O planeta é composto também das esferas espirituais, dos seres que estão fora da carne, extrafísicos, os espíritos desencarnados. E essa população global, para quem não sabe, é de cerca de 30 bilhões de seres. Cerca de 8 no lado de cá, encarnado, e cerca de 22 bilhões do lado de lá, desencarnados. E Jesus é o Jesus de todos. Ele sabe a história de cada um, sabe as encarnações de cada um. Mas Jesus não trabalha sozinho, ele trabalha com espíritos muito elevados que têm as suas falanges. Como o nosso Francisco de Assis, um dos mentores do MAP, Fabiano de Cristo, outro mentor, e esses espíritos às vezes estão ligados um ao outro, e todos são da falange de Jesus. Então, seja qual for a situação que alguém está desencarnado, esse grupo está olhando por esse espírito, por todos, principalmente pelos que estão sofrendo. Então, infelizmente, nem sempre é possível se obter uma mensagem de um ente querido. Agora, às vezes isso acontece. Como disse o Chico, de novo, o telefone toca de lá para cá. Então, às vezes, uma pessoa tem um merecimento de receber uma mensagem, e essa mensagem vem. Normalmente, essa pessoa está frequentando a casa, e a mensagem vem para a pessoa. Mas são casos específicos, situações especiais, tá bom? No item 274, nós temos um subitem, cujo título é o seguinte: espíritos que podem ser evocados. E Kardec vai dizer assim: todos os espíritos, qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, podem ser evocados, assim os bons como os maus, tanto os que deixaram a vida de pouco como os que viveram nas épocas mais remotas, os que foram homens ilustres como os mais obscuros, os nossos parentes e amigos como os que nos são indiferentes. Então, percebam que esse tipo de informação é muito para a época, porque imaginem se as casas espíritas fossem ficar evocando os espíritos daqueles que perderam seus entes queridos, né? Então, nós não faríamos outra casa na casa espírita, uma outra coisa na casa espírita.
teríamos que nos dedicar o tempo todo, porque as pessoas correriam à casa espírita para isso. E a casa espírita é um hospital, é uma escola, sobretudo para modificar o lado moral das pessoas que frequentam a casa. A casa espírita nos incita ao conhecimento, à prática da caridade, à prática do bem, que é a melhor maneira de elevação espiritual, você aliar o conhecimento à ação prática no bem. A propósito, tudo que nós estudamos, inclusive a mediunidade, é no sentido de caridade, de facilitar a comunicação dos espíritos que nos orientam, nos trazem informações diferenciadas e para uso de toda essa força da espiritualidade para ajudar os que sofrem, para aqueles que têm problemas físicos, doenças, para aqueles que têm problemas morais. E nós, então, nessa parceria, inspirados pelo alto, aprendemos a estender a mão para o próximo. Nós temos aquela frase cunhada por Kardec, né? Fora da caridade não há salvação. Então, na ocasião, Kardec tinha essa necessidade da evocação dos espíritos para codificar a doutrina espírita. E nós agora, com a doutrina codificada, temos as informações para aproveitarmos bem a mediunidade, para não fazermos como os 300 anciãos, né, que usaram para magia, adivinhação, jogos. No nosso caso, é para auxiliar os que sofrem. É uma mediunidade que podemos chamar de parceria. Nós temos uma parceria com a espiritualidade superior. Tá bem? Item 275. Entre as causas que podem impedir a manifestação de um espírito, umas lhes são pessoais e outras estranhas. Entre as primeiras devem colocar-se as ocupações ou as missões que estejam desempenhando e das quais não pode afastar-se para ceder aos nossos desejos. Neste caso, sua visita apenas fica adiada. Há também a sua própria situação, se bem que o estado de encarnação não constitui obstáculo absoluto. Pode apresentar um impedimento em certas ocasiões, sobretudo aquela se dá nos mundos inferiores ou quando o próprio espírito está pouco desmaterializado. 276. Cumpre ainda levar em conta a facilidade que deve resultar do hábito da comunicação com tal ou qual espírito. Com o tempo, o espírito estranho se identifica com o médium e também com aquele que o chama. E por aí vai. Então, Kardec, no 277, diz, em resumo, do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Digamos que a gente ficasse o tempo todo evocando um espírito. Quem é que disse também que esse espírito está à disposição da gente? Né? No plano espiritual, a vida pulula. Os espíritos, principalmente os espíritos superiores, são super atarefados, estão sempre trabalhando, sempre estendendo a mão. Aí eu cismo aqui chamar um espírito, evocar um espírito, e ele está cheio de coisas para fazer, todo atarefado. Nem sempre ele vai estar disponível. E por isso mesmo, muito especificamente, em momentos muito especiais, é que a gente deve evocar aquele espírito. De preferência, já ir preparando mentalmente uma solicitação, né, para ele trazer alguma orientação. Agora, repito, sofredores, como é que você vai evocar um espírito sofredor? Com que objetivo? Né? Se ele, a maior parte das vezes, não está em condição de trazer alguma mensagem que seja útil. Então, os sofredores, eles vêm espontaneamente trazidos pela espiritualidade e não porque são evocados. E vem na reunião mediúnica para o doutrinador conversar com esse espírito, para ajudá-lo a mudar suas ideias e incorporado no médium, ou seja, conectado, porque nenhum espírito ocupa o corpo do médium, vamos repetir isso aqui, nenhum espírito ocupa o corpo do médium, ele se acopla perispírito com perispírito e há uma conexão mental. E aí ele transfere para o médium que tem as sensações do espírito. Então, esse contato com o espírito, como se ele estivesse mesmo tomando
conta do corpo do médium, mas não é isso que acontece. Mas para o desencarnado essa é a sensação, porque ele se vê ligado mentalmente a toda a estrutura do médium. E ele se sente com as mãos do médium, ele se sente com o corpo do médium. A ligação é muito forte. E esse choque, que a gente chama de choque anímico, é muito salutar para alguns espíritos, que às vezes estão muito perdidos. É como se você estivesse caindo no lugar e você encontrasse uma corda para se segurar. Assim, às vezes, é para alguns desencarnados. Então, para esses, é muito benéfico o contato com a matéria. Por isso, a espiritualidade seleciona aqueles que têm merecimento, que estão na hora, e trazem para uma reunião mediúnica também. Muitas vezes, no trabalho mediúnico, não é nem tão importante, num determinado momento, o que o doutrinador vai falar com o espírito, e sim esse choque anímico. É um primeiro momento. E, normalmente, esse espírito volta depois em outra reunião, aí sim com as ideias mais aclaradas, e às vezes vem até para agradecer, o que é um momento muito emocionante nos trabalhos mediúnicos, quando o espírito vem agradecer que ele estava em sofrimento e ele foi socorrido. Mas todos devemos agradecer a Jesus, a Deus, né? E a essas falanges que trabalham nesse trabalho de resgate. Porque, muito certamente, muitos de nós, em encarnações passadas, estávamos meio perdidos do lado de lá. Mas o nosso tempo se encerrou, tá? Então eu peço que vocês complementem o estudo desse capítulo das evocações, e semana que vem nós damos continuidade no estudo do Livro dos Médiuns. Mais uma vez, eu agradeço a todos que deixam suas mensagens. Quando puderem, digam de onde são, mandem suas dúvidas, e que tenhamos bastante esse sentimento da necessidade do estudo e de como o trabalho do médium é importante, tá bem? E quando eu digo médium, não é aquele que incorpora diretamente, mas que todos que trabalham na casa espírita, porque todos têm a intuição e todos são médiuns. Seja qual for a tarefa que você tenha na casa, e estejam preparados para atender as pessoas que nos procuram para uma conversa, um abraço, uma orientação, que muitas vezes tem relação com a mediunidade, tem relação com a interferência espiritual, processos obsessivos, e todos podem ser bons orientadores, tá bem? Então, que Jesus abençoe a todos, paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.